Olá, começando aqui mais um Broadcast nas redes. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do Broadcast. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o Rafael Guedes, que é diretor da Fitch Ratings no Brasil. Ele vai falar logo mais sobre como a agência está vendo o Brasil, se o Brasil está caminhando ou não para mais um upgrade de crédito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se inscrever em nossos canais. Estamos no Twitter, no LinkedIn, no Instagram e, claro, no próprio YouTube. Entra lá, tem muita coisa bacana. E também já aproveita para deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Então, Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite e seja também muito bem-vindo aí ao nosso Broadcast nas redes. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Rafael, a última vez que eu conversei com você, acho que foi em setembro, e você disse na época que o Brasil ainda tinha um longo caminho até chegar ao investment grade, né, ao grau de investimento. Certo. A minha primeira pergunta é, essa distância até o grau de investimento, ficou maior dados os acontecimentos aí das últimas semanas e essa escalada da incerteza sobre o cumprimento, né, das regras fiscais que estão no olho aí também das agências de rating? Acho que qualquer que seja o horizonte ou o que nós estivermos olhando, né, os números e as condições hoje em dia são mais difíceis do que aquelas em setembro, né? Logo após nós já vimos aumentar a nota do Brasil em julho de 2023, nós tínhamos expectativa de como os números do governo iriam se comportar. Na verdade, não só o mundo ficou mais difícil, toda a instabilidade criada pelas taxas de juros, pela inflação global, taxas de juros dos Estados Unidos não descendo tão rápido quanto nós esperávamos. Nós não esperávamos que descesse tão rápido quanto o mercado estava esperando, mas elas ainda estão mais, né, o que eles chamam grudentas do que nós esperávamos no ano passado. Mas mesmo assim também os números do governo eles têm se desenvolvido aquém do que nós pensávamos. Nós pensávamos que os números de crescimento, os números de superávit primário, eles estariam mais perto das metas do próprio governo. E o que se vê hoje em dia, não só para esse ano de 2024, onde nós teremos uma distância maior para o cumprimento das metas fiscais, mas também com a alteração dos números das metas fiscais de 2025 e 2026, esse patamar, esse caminho, ele se tornou mais árduo. Como que a agência observou a mudança de metas que o governo fez mais recentemente? A agência espera outras mudanças? Isso é algo que já estava esperado ou chamou a atenção negativamente? Não, nós trabalhamos sempre com o governo ambicionando atingir a margem inferior das próprias metas que ele se colocava. Então, nós realmente não achávamos muito difícil, por exemplo, ter um resultado zero esse ano, então trabalhávamos com um pequeno déficit, mas realmente a alteração das metas fiscais para 2025 e 2026 não eram o nosso cenário básico, né? Nós trabalhávamos com números melhores para os resultados, com relação ao crescimento, não trabalhávamos com números que o governo menciona muitas vezes 2,5% de crescimento potencial, nós trabalhamos o Brasil crescendo ao redor de 2%, então o crescimento em si não tem sido uma decepção, mas sim os resultados primários e principalmente na parte de gastos, isso sim leva com que o que para nós é muito importante, né? O rating ele diz qual é a capacidade de pagamento de uma dívida no prazo esperado, então a dinâmica da dívida com números de crescimento iguais ao que nós esperávamos, mas com um maior déficit fiscal, leva com que esse endividamento ao longo do tempo ele seja maior do que nós havíamos inicialmente esperado. Os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet estão aí acelerando, né, os estudos sobre revisão de gastos, prometem apresentar algumas propostas ao presidente Lula, mas é claro que existe a proposta técnica e também existe a pressão política. Você entende que hoje há ambiente político para o governo conter os gastos? Olha, o governo tem dado, vamos dizer, nesses últimos dias, obviamente é uma análise muito recente, mas obviamente o governo tem dado sinais agora de que ele está muito incomodado com a reação de mercado, né? Com as incertezas
que o mercado está exibindo com relação às metas fiscais do Brasil, com relação a, eu não diria confiabilidade, mas com relação aos números e a capacidade de pagamento ao longo do tempo. Então o governo tem dado sinais de que sim, vamos olhar isso, o que pode ser feito, sinais, como você falou, a ministra Simone Tebet e o ministro Haddad, de que sim, precisamos olhar também o lado de gastos. Quando nós olhamos o lado das receitas, a gente tem que também lembrar que esse Congresso não é necessariamente um Congresso muito favorável ao aumento de gastos. Então, já existe uma certa limitação das possibilidades com relação ao Congresso. O Congresso ele tem até tido um certo histórico de redução de impostos, não de aumentos. E sim, agora isso obriga o grupo econômico, a equipe econômica a trabalhar, sim, também no lado de contenção de gastos. Você falou agora há pouco das metas de primário, mas existe também um grande desafio para o governo cumprir outra regra que está no arcabouço fiscal, que é um limite de despesas, que o governo só pode aumentar as despesas em no máximo 2,5%, só que as despesas obrigatórias estão subindo muito e estão comprimindo aí as despesas discricionárias, né, onde o governo tem margem margem de manobra, né, para reduzir. Diante disso, o cenário hoje que vocês trabalham é de manutenção dessa regra do arcabouço ou vocês veem um risco de o arcabouço ser flexibilizado novamente neste ano, no próximo ano? Quando o arcabouço foi lançado, a gente justamente mencionou, né, os nossos analistas mencionaram que um dos problemas do arcabouço eram as válvulas de escape. Então, de certas coisas serem colocadas fora, certos gastos não entrarem nessa regra geral. E sim, esse risco existe. Por exemplo, a qualquer momento pode-se tomar uma decisão de dizer, bom, mas não estava no horizonte quando nós fizemos a regra fiscal, o gasto é esse que nós teríamos, por exemplo, com o Rio Grande do Sul. Então, vamos retirar o Rio Grande do Sul dessa regra. Então, sim, é uma preocupação de que outros gastos possam ser retirados, tendo em vista que não será possível cumprir, né, essa regra de 2,5%. Lembrando, né, um dos grandes problemas, aí a gente nem tocou ainda nisso, mas um dos grandes problemas do orçamento brasileiro é que ele é completamente rígido, ele é completamente engessado. Então você, mesmo que a equipe econômica queira muitas coisas, ela não consegue reduzir os gastos porque eles já são dados de largada: educação, saúde, salários, pensão, né? Está se discutindo agora uma desvinculação, mas quer dizer, tem uma série de coisas que você está engessado e conforme for o desenvolvimento desses gastos, decisões que possam vir do governo ou do próprio Congresso, esse número é estourado e tem que ser ter-se-á que ser pragmático para arrumar uma válvula de escape. Se esse risco que você citou de flexibilização do arcabouço for materializado, o que isso pode significar para as métricas de crédito no Brasil? Seria um motivo para a FIT tomar uma ação negativa de rating em relação ao crédito soberano? Bom, a consequência seria direto na dinâmica da dívida, né, que eu falei que é algo que é muito importante para a análise do rating soberano. Então, como isso impactaria a dinâmica da dívida? Quer dizer, o nosso cenário base hoje é de que nós temos ainda um crescimento desse endividamento nos próximos 3 anos e ele estabilizando para então começar muito lentamente a cair. Havendo uma alteração nesse novo cenário base, onde realmente não seria, por exemplo, possível de estabilizar esse endividamento ao longo do tempo, isso sim seria considerado pelo Computemo. Mas uma coisa que nós sempre mencionamos quando nós fazemos as nossas análises, quando nós falamos sobre o Brasil, uma das características muito claras do Brasil é a facilidade ou a capacidade de se refinanciar nos mercados. No mercado internacional, o Brasil não é muito dependente, mas principalmente no mercado doméstico. Enquanto o mercado doméstico continua a financiar a dívida pública sem maiores preocupações, seja com relação ao prazo, seja com relação aos custos ou com relação ao tipo de instrumento,
mesmo um aumento do endividamento não é preocupante do ponto de vista de capacidade de pagamento, mas sim uma alteração na dinâmica da dívida, onde o mercado passasse a questionar a capacidade de pagamento no longo prazo, isso teria impacto na capacidade de refinanciamento e sim poderia ter um impacto também na nota do país. As medidas de arrecadação parece que, se não se esgotaram, estão se esgotando. Você falou aí desvinculação. Essa é a palavra de ordem hoje, desvincular o orçamento para o Brasil conseguir cumprir as regras fiscais? Acho que reformas, né? Acho que reformas em geral são... não é algo somente do Brasil, reformas são algo que o mundo inteiro faz, né? Nós temos talvez um problema que nós, quando fazemos uma reforma, achamos que o problema está resolvido. Fizemos uma reforma trabalhista, mesmo que não tenha sido a ideal, fizemos a reforma, não precisamos fazer mais nada. Fizemos uma reforma previdenciária, resolvemos o problema. Longe disso. As reformas que nós temos, vamos pegar a reforma previdenciária. A Suíça tem um sistema semelhante ao Brasil, que é do INSS, há 76 anos. Eles já fizeram 11 reformas. A cada 7 anos ele tem uma reforma. Porque o quê? As pessoas vivem mais. E você tem que ajustar atuarialmente isso. Então, não foi feita uma reforma, esqueçamos, vamos para a próxima. Não. Todas as reformas elas precisam ser revistas, revisadas e aperfeiçoadas. Trabalhista e principalmente a previdenciária. A FIT, diferente de outras agências, não sinalizou aí a possibilidade de subir o rating do Brasil no curto prazo. A perspectiva segue estável, se não estiver enganado, né? Exato. Por que essa decisão de esperar mais um pouco? Olha, o que nós colocamos quando nós aumentamos a nota do Brasil em julho do ano passado, nós indicamos e temos indicado através do tempo de que você tinha falado sobre, né, na introdução sobre o grau de investimento, o que o Brasil precisaria para levar os próximos passos. Se o governo consegue entregar aquelas metas que ele tinha, já foram alteradas, né, de superávit, de metas fiscais, mas o Brasil consegue entregar aquelas metas de resultados fiscais, de crescimento que ele tinha se autoimposto, o Brasil até poderia ter um próximo aumento da sua nota. Poderia ir para um duplo B+. Mas para o Brasil vir a ser grau de investimento, o que nós temos agora indicado é que nós precisamos ver programas de Estado, não mais programas de governo. O Brasil precisa ter uma política através de governos com relação a métricas fiscais, métricas de investimento, métricas de crescimento de crescimento da economia e que não seja mais dependente de governos, e sim seja através dos governos, seja uma política que venha a ser perseguida pelo Brasil, não pelos governos mais. Mas mesmo se não for visar um grau de investimento, o Brasil pode ter mais uma elevação, mais um upgrade mesmo nesse ambiente de mudanças? Com resultados fiscais certamente melhores do que os atuais, seria possível. Os resultados, quer dizer, quando nós aumentamos a nota do Brasil em julho do ano passado, nós falamos que tínhamos expectativa de números que poderiam vir a ser entregues e falamos também depois disso que os números com que nós trabalhávamos durante o momento de aumento da nota não são bem os números que nós estamos vendo no momento. Nós esperávamos números mais robustos de entrega fiscal por parte do governo. A FIT mandou uma missão aqui para o Brasil em abril, esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quais impressões a equipe teve durante essas visitas? E qual que é o próximo passo? Quando que a FIT deve anunciar uma nova ação de rating envolvendo o Brasil? Acho que também é uma oportunidade para você falar como que funciona esse processo, né, de coleta de dados, conversas com autoridades, empresários, até se chegar a uma decisão de rating. Tá. Nas grandes economias globais, nós fazemos duas missões de rating, dois processos de ratings anuais
e 2 missões com visitas anualmente. Então, nós estamos falando das grandes economias europeias, certamente os Estados Unidos, países da Ásia, mas nós incluímos o Brasil como sendo um desses países onde nós fazemos 2 vezes ao ano uma revisão do país, que pode ou não incluir visita ao país. Geralmente, no caso do Brasil, exceto no período da pandemia, nós temos visitas pela equipe de analistas. Essas visitas são geralmente com pessoas do setor privado, com representantes do governo, com representantes políticos, com representantes da economia, onde os analistas conversam para ter a sua visão, discutir certos pontos que eles trazem como dúvidas, para entender quais são as projeções, quais são as perspectivas. Eles retornam, eles fazem a sua análise, continuam a conversar com os governos durante esses processos e levam a comitê. São comitês compostos somente por analistas de risco soberanos, que tomam então a decisão, e essa decisão geralmente é publicada, ela tem que ser publicada em até 24 horas depois disso passar para o comitê. Primeiro, os governos são informados, eles recebem o que nós chamamos de press release, para ver se há alguma informação que não esteja factualmente correta ou alguma informação que não deveria constar. Não há nenhuma discussão com relação à opinião. A opinião é da agência de rating, é da Fitch, e no dia seguinte, no mais tardar, esse comunicado é publicado. No caso do Brasil, nós afirmamos em julho, nós aumentamos em julho do ano passado, nós aumentamos nós afirmamos em dezembro do ano passado. Então, o ciclo do Brasil geralmente tem sido ao redor de junho e julho, e novembro e dezembro de cada ano. Mas isso pode variar. Então, nós a temos gente sempre... está perto de anunciar... Poderia ser. Nós temos obrigatoriamente que publicar uma decisão até dezembro desse ano. Nós poderíamos não publicar. Poderíamos publicar uma, sim, antes disso. Mas geralmente são 2. Geralmente são 2. Ainda não teve nenhuma. Esse ano ainda não teve nenhuma. Perfeito. Rafael, a gente está conversando hoje, terça-feira, 18 de junho, o presidente Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a atuação dele, do presidente do Banco Central, não é favorável ao Brasil, e indicou lá um perfil que o presidente Lula vai observar na escolha do próximo presidente do Banco Central, que seria uma pessoa não só preocupada com a inflação, mas também preocupada com o desenvolvimento econômico. Então, a minha pergunta é se você, além do risco fiscal, risco de cumprimento de meta fiscal, você vê um risco de o Banco Central, a partir do ano que vem, com uma nova composição do Copom, não demonstrar o mesmo compromisso com metas de inflação e tolerar aí uma inflação acima do centro da meta, que hoje é de 3%. Então, acho que isso já traz... A primeira coisa que a gente tem que comentar aqui é a independência do Banco Central, que foi um marco que nós conseguimos, até quando nós fizemos o aumento da nota do Brasil, nós mencionamos a série de reformas que haviam sido feitas, né? A lei das empresas estatais, marco do saneamento, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a troca da TJLP pela TLP, mas falando muito da independência do Banco Central. Fora isso, não só algo que o Banco Central tem perseguido, a independência que ele tem de facto jurídica, é também ter uma autonomia financeira. Seria mais uma coisa para isolar justamente o Banco Central da influência governamental. Sim, sem dúvida é uma preocupação em qualquer país quando você tem um Banco Central que é influenciado, impactado pelo governo daquele momento. Mas temos que lembrar também que nós temos 9 diretores que votam, né? Então, obviamente, algumas coisas podem ser feitas, mas decisões de Copom são decisões de colegiado, onde existem 9 pessoas. Teria que ter realmente um grupo, geralmente são pessoas profissionais indicadas pelo governo, que passam
por uma sabatina no Congresso, né? Justamente para você tentar evitar essa influência política muito forte. O histórico que nós temos tido recente do Banco Central tem sido excepcional. Acho que é uma coisa que a gente sempre ressalta também nos nossos comentários, é como o Banco Central do Brasil tem sido muito ativo, e ao contrário, a gente até diz que globalmente, né, a gente sempre chama atenção, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a agir com relação à inflação, quando isso nem estava no cenário de uma série de bancos centrais. Então, tentando responder a sua pergunta, sim, seria uma preocupação se nós tivermos um presidente do Banco Central que seguir mais por objetivos políticos do que por exemplo, para tentar cumprir. O Banco Central do Brasil só tem uma meta para cumprir, é a inflação. Tem a inflação, tem o centro da meta, mais ou menos, e isso que ele tem que entregar. No caso do Brasil, esse é o único mandato. E um presidente do Banco Central que não seguisse esse mandato, sim, seria uma preocupação. Não porque o desancoramento da inflação vai ser apenas uma das consequências de um Banco Central não atuante ou com pouca confiabilidade. O mercado vai imediatamente reagir, os investidores, e aí eu digo nem só o investidor financeiro, mas as empresas em si, quando elas começam a ver isso, elas param de investir, param de pegar crédito, deixam de investir em projetos que elas já têm, em projetos de infraestrutura que nós tanto precisamos. Então, o problema não é só a desancoragem da inflação, é que isso permeia pela economia toda com impacto imediato no crescimento e, de novo, volta, né, no custo da dívida e na dinâmica da dívida. O ideal seria o presidente Lula antecipar o anúncio do sucessor, do presidente do Banco Central, ou não necessariamente, porque depende muito do nome que vai ser indicado. Isso é difícil, não é algo que a gente geralmente dê uma opinião, certamente tem seus prós e contras, mas certamente a indicação de um presidente mais rápido, você tira o foco ou a atenção no presidente atual. Então, nesse sentido, talvez, quer dizer, visto que o Banco Central tem feito um trabalho tão bom, vamos deixar eles trabalhar até o final do ano, eles têm feito um trabalho muito bom, e a expectativa é, sim, que venha uma pessoa que continue esse excelente trabalho, né? Nós temos aí um legado do Ilan Goldfein, agora seguido pelo Roberto Campos Neto, e que esse legado seja seguido. Rafael, a gente está caminhando já para o fim da entrevista, mas eu queria fazer uma mudança aqui na minha pauta. Na verdade, é um cavalo de pau, praticamente, na pauta. E perguntar para você sobre ESG. Certo. Uma pergunta que eu fiz até nos bastidores. Queria que você falasse para o público sobre como que o ESG, as práticas sustentáveis, estão sendo incorporadas na análise de crédito, se isso pode ser um limitador da nota de crédito de um país, ou depende da economia? Tem. Todo e qualquer emissor que nós analisamos, nós temos uma parte que nós chamamos o navegador de ESG, onde nós olhamos especificamente, né, os aspectos ambientais, sociais e governamentais para aquela indústria, até no rate soberano, isso também é levado em consideração, e é publicado, então, os aspectos que são importantes para aquela indústria. E nós olhamos, então, para cada uma das empresas, como ela está se desenvolvendo com relação àqueles aspectos no seu perfil de crédito. Mas no olhar do analista de crédito, é como isso pode impactar a nota de uma empresa. Nós não damos uma análise se é a melhor prática de governança ou se não é a boa prática de governança. A gente diz o seguinte: a governança impacta a nota de crédito, a capacidade de captar dinheiro no mercado, de tal maneira. Não impacta em 1 grau, impacta em 2 graus. Isso é feito, então, em cada um dos aspectos de ESG. Cada empresa tem essa análise publicada, ela já vinha sendo feita historicamente, só que desde o começo dessa década nós passamos a publicar isso visualmente, mostrando o impacto que cada uma dessas notas. Isso é o que nós fazemos no lado da Fitch Ratings, e temos uma outra empresa que é a Sustainable Fitch, que aí sim ela olha quais são as melhores práticas de mercado, qual é o melhor alinhamento, qual é o impacto das práticas de ESG
com relação, aí sim, não é mais um olhar financeiro, e sim o olhar de quão alinhado, quanto impacto aquela empresa faz na sua área de atuação. Então, são dois olhares diferentes. Uma empresa pode conseguir a nota máxima, o rating AAA, se não seguir práticas sustentáveis? Pode. Por exemplo, vamos dizer que uma empresa, vamos aqui analisar um caso teórico, né? Vamos dizer que a empresa tem a prática que não seja considerada a melhor prática de governança. Tem, então, por exemplo, pouca diversidade, é controlada pela família, tem membros da família em todos os postos, em todas as áreas, mas se o mercado não reage a esse fato, vamos dizer, se os bancos continuam a financiar essa empresa, se ela continua a ter acesso ao mercado, isso pode sim não impactar a sua nota. É mais difícil, claro. Práticas de governança, principalmente que não são consideradas tão boas, elas geralmente impactam a nota. Mas depende muito como é que o mercado leva aquela empresa especificamente em consideração. Rafael, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, foi um prazer. E obrigado a você também. Aproveito para convidar novamente você a acompanhar as nossas redes sociais. Deixe também o seu like nessa conversa, que foi excelente mesmo. Confirmou as expectativas, Rafael. Eu agradeço novamente e a gente se encontra no próximo Broadcast nas redes.